Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenze do Treinador OAB e a gente vai conversar hoje sobre o nosso dia, 16. Como foi seu dia 16 que antecede o exame de ordem? Como é que foram os estudos, a feitura de provas, a feitura de questões? Como é que você se saiu hoje? Ou você ainda vai estudar hoje? Como é que tá isso? Então, como sempre, como nessa contagem regressiva todos os dias, eu passo aqui para perguntar para você como foi seu estudo e quais os desafios que você teve. E eu tô aqui para te dizer, que faltam 16 dias para a prova da OAB. Amanhã faltarão 15, que são exatamente 2 semanas. E eu não posso deixar de falar que realmente o tempo voou, não é mesmo? Então eu peguei algumas perguntas e vou responder aqui nesse nosso encontro de hoje. E a primeira pergunta que me fizeram é o que se faz quando a gente tá desanimado, né? Quando bate o desânimo. E é verdade, né, gente? A gente tá com tantas informações, a gente tá com tantas incertezas. Na verdade, elas sempre estiveram com a gente, porque a vida é mega incerta. Mas agora tá potencializado. Então a gente fica ouvindo muitas coisas e esse zum 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 atrapalha o nosso objetivo. Porque veja, nesse momento de estudo que a gente se propôs, a gente se comprometeu, a gente tem que seguir em frente. Se eu ficar toda hora indo atrás da boiada, eu sempre vou ficar desanimado. Por quê? Porque a maioria das pessoas está desanimada. E vou além, a maioria das pessoas é desanimada. A maioria das pessoas coloca N empecilhos, verdadeiros e empecilhos imaginários, para chegar lá, para concretizar algo. É normal, porque a gente, apesar da gente estar numa situação ruim, numa situação que a gente quer mudar, essa situação presente ruim, ela é confortável de uma certa forma, porque você já sabe qual é que é. Então eu vou repetir um ensinamento de uma grande mestra minha que ela fala, Ela falava, eu nunca esqueci. Quando a gente tá na merda, literalmente, não necessariamente a gente se move, porque a merda é quentinha. Você já botou a mão lá na merda? Faz de conta, pega um barro, se você tem nojo, esquenta e coloca a mão ali. É desconfortável, mas ele não faz você tirar a mão como se você estivesse colocando a mão numa chapa quente. Quando a gente bota a mão na chapa quente e tira, é o momento de virada. Mas infelizmente, quando a gente tá na merda, a gente se move devagar ou não se move, porque tá ruim, mas pelo menos você sabe como é. Então, respondendo a pergunta, o que faz quando bate o desânimo? E agora, O que eu faço? Bom, gente, agora nada. Agora nada. Você não vai permitir que esse desânimo tome conta. E para isso você vai parar de ficar perto de gente que exala isso, que fala sobre isso. E eu tô falando de alunos e professores, tá? Eu não tô aqui para xingar ninguém, esse tempo meu que eu xingava todo mundo já passou, ficou lá para trás. Mas, gente, eu recebo cada mensagem de aluno com alguns dizeres que eu fico assim indignada, não dá para acreditar. Parece, eu sei o que é, É o advogado do diabo, porque assim, ou você incentiva ou você puxa o cara para trás. Mas puxar o cara para trás na maldade é sacanagem, sabe? Enfim, então, desanimou? E agora? E agora nada. Agora você segue em frente. Tem vários compromissos da sua vida que você pode estar desanimado e às vezes está e você faz. O seu trabalho é um exemplo. Às vezes você não quer ir, não tá bem. O que você faz? Você vai lá e cumpre o combinado. Entre outras coisas da sua vida. N coisas.
E aqui é igualzinho. Você vai se agarrar no seu compromisso com você mesmo. Você vai se agarrar com a prioridade que é você. E você vai seguir em frente. E aí, muita gente me pergunta a diferença entre o persistente e o insistente. E é muito legal a gente falar isso hoje. Porque a gente ainda tem 2 semanas para estudar e dá para estudar muito e passar na OAB ainda. Dá sim, ou se dá. Então vamos ver a diferença? Porque assim, ó, o persistente, gente, é a pessoa que não desiste. É a pessoa que bate o desânimo e ela continua. É a pessoa que continua tentando, tá? Que vai fazer de tudo para chegar no objetivo. No nosso caso, a aprovação na OAB. Mas antes da aprovação, como a gente já vem falando, eu preciso persistir num dia bom de estudo, num dia bom de rendimento. Esse cara, o persistente, é o que tem que ser você. Persistir, não desistir, continuar, tentar, fazer de tudo. Agora, e o insistente? O insistente é o que eu mais vejo. O insistente, ele insiste na mesma coisa e na mesma estratégia. E já não tá dando certo. Nunca deu, mas ele insiste. Ele fica lá sem atingir resultado e continua fazendo a mesma coisa. Então eu vou te chamar para você ser o persistente, que é o que não desiste, mas que tem sabedoria, para não virar um insistente, que faz sempre as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. Tá vendo a diferença? É muito diferente. Persistente sim, insistente não. Então, nisso, eu tenho um mestre novo muito legal que ele chama Guida, e o cara é sensacional. E ele, uma das maiores lições que ele deu para mim, e eu já falei em alguns vídeos atrás, não sei se no nosso cronograma, é sobre testar. Então, uma pergunta que me fizeram foi: professora, qual a melhor forma de estudo? Qual forma melhor de fazer prova? Qual o melhor curso para mim? Qual material eu devo usar? Gente, tem que testar. Tem que testar. A prova é um teste. Você tem que testar agora para você se familiarizar com tudo isso e ficar bem no dia da prova, ficar seguro. Então, para de ir com a boiada. O que funciona para um, às vezes não funciona para você. O que funciona para o outro, não funciona para você. Você tem que testar. Tem livros que as pessoas amam e eu odeio, por exemplo, de direito. Eu acho uma droga. Eu nem entendo o que está escrito. E tem pessoas que são apaixonadas. E eu consigo extrair exatamente o mesmo conhecimento de uma coisa diferente. Então, gente, o teste é tudo na sua aprovação. Você tem que arriscar sem medo. Tem que testar agora para depois fazer a prova tranquilo. Então nós vamos fazer essa combinação de você arriscar, tá? E o teste é para tudo, tá? É para cantinho de estudo. Por exemplo, eu gosto de estudar em cantinho de estudo perto de uma janela. Para mim é bom. Eu me concentro mais olhando para fora. Seja na cidade, seja no campo, seja onde for. Tem gente que se desconcentra. Começa a olhar os mosquitos, a borboleta e não estuda. Quer ficar virado para uma parede. Funciona para você? Vá em frente. Tem gente que me pergunta sobre o bunda na cadeira, né? Como que tem que ser meu bunda na cadeira, professora? Tem que testar. Quanto tempo você aguenta ficar sentado? Quanto tempo você rende sentado, né? Te incomoda o jeito que você tá? Como é que a gente pode melhorar isso? Tem gente que tem umas super cadeiras gamer, entendeu? E que faz tudo. Eu não tenho. Já tive e fiquei com dor nas costas. Olha que loucura. Não funcionou pra mim. Aqui mesmo eu tô com uma cadeira super... É uma cadeira de desenho, assim. Ela é dura e ela é ótima pra mim.
Tem gente que pergunta, e as provas, professora, como é que eu faço? Precisa testar. Cursos e materiais também. Veja, gente, materiais tem que ser claros para você. Você tem que ter um entendimento rápido. Não necessariamente precisa ser um mapa mental, tá? Mas precisa ser claro. E os cursos você precisa prestar atenção, ver quem já fez, quem gostou do curso, quem não gostou, quais são as reclamações que aquele curso tem. Professores, a mesma coisa. Presta atenção, vocês são adultos já. Presta atenção no que as pessoas falam, é só observar. Pô, será que faz sentido isso que esse cara tá falando? Será que faz sentido o que a Gisele tá falando? O que a Gisele tem para me mostrar? Pô, vou dar uma olhada nas redes sociais dela, vou ver o que tem escrito, né? Quantas pessoas já usufruíram, agradecem. Cara, é um termômetro. Tem que fazer isso. Então tem que testar, tá? Então veja, gente. Vou fazer um parênteses aqui. Nós estamos nessa jornada aqui, né? Cronológica, gratuitamente. Mas alguns alunos me perguntam muito sobre preço, né? Ah, eu devo pagar isso, eu devo pagar aquilo. O que eu tenho para dizer para vocês? Uma coisa é fato. O dinheiro é um agente de transformação. Quando você vê alguém vendendo um curso muito barato, você desconfia e você fala, não, R$100? Ah, esse curso não é para mim. R$100? Como assim um curso R$100? No seu subconsciente você pensa nisso. Quando alguém dá de graça, você valoriza menos ainda. Por isso que nós que produzimos no digital, a gente faz coisa de graça e depois vende. Porque o de graça é pouco valorizado e é um erro. Então, quando você for buscar alguma coisa para pagar, busque, né, teste, confirme e pague. Porque o dinheiro é um agente transformador. Quando você paga algo, você se motiva mais a fazer. Muito mais. Acredite. Porque você fala, pô, paguei R$1.000. Eu não vou deixar isso aqui em vão, esse curso correr. Ou então, né, vou falar em cursos grandes que, por exemplo, eu pago. Pô, paguei R$5.000, R$10.000. Não vou deixar esse curso morrer. Eu preciso honrar a grana que eu investi. Então pense nisso. Muitas vezes pagar é bom, principalmente quando é você que paga, que você valoriza ainda mais isso. E o dinheiro é fato, é um agente transformador, tá? Então não tenha medo de investir em você. Você vai, logo mais os frutos estão aí. Essa semana mesmo eu fui marcada em tantas e tantas fotos de recebimento de carteira, né? O pessoal com a carteira na mão, ou fotos de toda a solenidade na internet. Você vai chegar lá. E aí, vamos para os finalmente aqui. Cuidado com o efeito manada de ir atrás de coisas, porque todo mundo vai, porque você é individual, você tem um jeito de estudar individual, você não é o mais especial do mundo, ninguém é. Mas você é único. E às vezes esse efeito manada, principalmente de desespero, ele te coloca num desespero que só vai te levar para trás. Por exemplo, a gente tá com essa questão da prova da OAB, né? Tiveram agora alguns vídeos, né? Algumas lives sobre isso. O que foi falado? Foi falado de sempre. Eu recebi um monte de link, de um monte de gente. Foi falado de sempre. Por enquanto a prova está mantida, não saberemos mais próximo. É isso. E aí começa todo mundo a fazer um turbilhão e deixar vocês nervosos. Eu não quero vocês nervosos, nada mudou. Por agora, nada mudou. Então para de ficar buscando coisa que não vai te ajudar, só vai te deixar ansioso. Não tá na sua mão a decisão, ok? Então veja, você não precisa ser o melhor para começar. Você não precisa ser o melhor para começar, né? Você não precisa ser o melhor aluno, o mais dedicado, o mais inteligente. Você não precisa ser o melhor para começar. Mas você precisa começar para se tornar o melhor. Se você não começa nunca, como que você vai melhorar o teu desempenho e passar na prova? Então, para de pensar que você precisa de algo especial, de um material especial, de uma prova especial, de um caderno especial, de uma caneta especial, de você especial, de você 100% saudável, por exemplo, 100% disposto, 100% feliz.
Não, gente. Você precisa começar para se tornar o melhor. E aí, tem a técnica da bundinha, né? Vou chamar de técnica da bundinha, que é o quê? Sentar a bundinha na cadeira e estudar. Não existe atalho. Amanhã, se eu tiver tempo, se eu puder fazer cedo, eu vou fazer um negócio para vocês que eu queria muito que vocês ficassem viciados na OAB como eu sou. Vocês acreditam que ontem eu peguei o carro e viajei, né? E aí eu tava ouvindo uma música e eu vou fazer tipo uma paródia, tá? Pra gente dar umas risadas. Eu tenho essa mania, eu começo a ouvir a batida da música e começo a fazer uma letra relacionada ao exame de ordem. E ontem eu fiz isso. Eu peguei a estrada, já não era uma viagem curta, já era uma viagem de 2 horas e pouco. Ainda teve um acidente e eu fiquei a viagem inteira fazendo uma letra sobre o exame de ordem. Vê o tamanho da loucura. Porque você precisa ficar viciado no teu estudo. Você precisa ficar viciado no exame de ordem. Você precisa ficar viciado na sua aprovação. Precisa enfiar isso na mente. Então tem que ter a técnica da bundinha. E algumas pessoas também escreveram falando daquela forma de estudar que eu falei que você pode usar os vídeos das suas aulas online para só ouvir. E muita gente falou que foi super bom, que eles pegaram detalhes que eles não tinham percebido, conseguiram completar o caderno, ouvir mais rápido e aumentou a concentração, porque você precisa ficar mais concentrado para prestar atenção, porque você não está vendo uma pessoa na sua frente. Então, para quem tá perdidão, achando que as aulas não estão rendendo, ou que você já viu várias vezes aquelas aulas e assim não tá entrando mais nada na sua cabeça, tenta fazer a audioaula, né? Liga o vídeo, liga a sua videoaula, mas só escuta, sem ver o professor. E vai fazendo o checklist, né? As anotações no seu caderno. Veja se você já fez a aula, né? O que você já anotou, ou comece do zero. Vem funcionando para muita gente. Então, assim, ó, tudo que vocês veem é aula. Aqui, a gente conversando é aula, né? Quase uma terapia, mas é aula. Então, fica atento. Sempre as pessoas têm coisas para te ensinar. E a pergunta que eu faço pra gente ir pro finalmente é: se não for agora que você vai se comprometer a estudar e vai render, quando que vai ser? Me conta. Falar igual que eu falo com o meu gato. Me conta. Se não for agora, vai ser quando? No meio dessa confusão que a gente tá. Então veja, eu preciso ser persistente e eu preciso ter maturidade para suportar o quero desistir, que a gente falou agora. Então, a persistência é fundamental, já vimos. Mas a maturidade também é. Porque é só com maturidade que eu supero o quero desistir. Se eu entro numa posição de criança, birrenta, eu erro a prova e não quero mais fazer. Cruzo os braços, né? Um professor fala alguma coisa que eu não gosto, eu não entendi, eu não quero mais ouvir. O meu vademecum, de repente, não tem a letra do tamanho que eu enxergo bem, já não quero ele. Então, qual a posição que você está tomando? Porque a posição de criança que todos nós temos, ela é maravilhosa porque a criança é alegre, sabe? Ela pensa positivo, ela é inventiva, né? Mas a parte negativa da criança não pode estar dentro de você. E quem desiste é a criança que está dentro de você. Então, veja, perceba que tudo é um ciclo. E você tá ouvindo isso por aí, né? A importância que os ciclos têm. Olha, é só observar. A gente tem ciclos na nossa vida, a gente tem ciclos nas plantas, a gente tem ciclos do ano, né? A gente tem ciclos de sono, que a gente conversou em lives passadas. A gente tem ciclo de descanso, a gente tem ciclo de estudo. Ciclo, acabou o ciclo, continua, vai revisando. É sempre um ciclo. Tem ciclo de provas. Então, jamais ignore a importância dos ciclos. Revisar nunca é demais. Ler de novo os artigos nunca é demais. Refazer o seu mapa mental nunca é demais.
Porque o nosso cérebro deixa escapar muito fácil as coisas. A gente precisa continuar no ciclo, persistindo, fazendo de novo. É assim na vida. Quando a gente faz uma peça no direito, a gente faz várias vezes antes de ser fluido. Quando a gente pinta uma parede, a gente faz várias demãos para ficar bonito. Quando a gente está numa aula de dança, até a gente parar de ficar duro, demoram muitas aulas. Então, jamais ignore os ciclos. Valorize, porque não existe atalho nos estudos. Isso é ilusão, não existe atalho. Se você procurou a Fórmula de Ouro do Treinador OAB, você viu lá que eu abordo todas as matérias. Eu não escolho matérias específicas. Vocês vão ver pessoas falando de matérias específicas a serem escolhidas. Cuidado, nem sempre dá certo. Já aconteceu, por exemplo, em algumas provas passadas, em provas passadas, né, porque eu tô nessa caminhada faz muito tempo, vou dar um exemplo, tá? Um professor que era professor da área, ele falou que as matérias que ele dava, ele dava matéria, né, eram as que mais caíam. E por umas 2 OABs até que deu certo, mas não, e nem eram matérias grandes, eram das matérias menores, tá? De menos pontuação. Só que chegou uma OAB, que depois que ele fez toda aquela propaganda, parecia um grande atalho, todos os alunos foram atrás, só que aí começou a chegar um ciclo de OAB onde aquelas matérias não eram muito pesadas. E os alunos começaram a reprovar. Então vai no garantido, sem atalho, vai lá ver de forma geral, escolha as matérias lá na regra de ouro do treinador OAB, estratégia de ouro do treinador OAB, procura que você vai achar no Google, escolha as matérias de acordo com a sua aptidão e vai em frente, mas sem ignorar as outras. As que você não vai estudar, já combinamos, ou vai ser lei seca ou vai ser videoaula ou revisão geral que você vai escolher, tá? E para finalizar, eu vi uma empreendedora hoje, mais velha, eu esqueci o nome dela, mas eu vou me lembrar e falar uma pra vocês. Uma grande empreendedora aí do mercado, falando uma coisa, e que é real. Ela falou assim, ó, se você está bem, vivendo um super momento, só felicidade, sabe? Plenitude, aproveite. Ele vai passar. E se você não está bem, vivendo um momento de crise, de turbulência, cheio de desafios, siga inabalável, porque esse tempo vai passar. E logo depois de um tempo desafiador, vem um tempo de felicidade. Então, para todos vocês, esse tempo agora de tensão, de ansiedade, de cansaço, sabe? De falta de sono, vai passar, tá? Isso é o ponto. Eu ia fazer uma meditaçãozinha com vocês, mas eu não vou fazer hoje porque eu tenho mais uma coisa para falar. Eu vou tentar fazer amanhã cedo. Eu queria fazer antes de vocês começarem a estudar. Para quem perdeu, ontem a gente fez uma meditaçãozinha guiada bem pequenininha, mas que já ajuda bastante. Saiu hoje uma reportagem sobre neurociência que eu coloquei no Instagram e vale muito a pena ver, tá? Eu vou falar bem rapidamente dela para vocês. O que fala essa reportagem? Fala que antigamente se achava que com a idade a gente perdia neurônios, tá? E se descobriu agora, é uma descoberta relativamente nova, que tá errado, que a gente produz neurônios a vida toda, tá? E isso significa o quê? O que eu preciso fazer para produzir neurônios, então, portanto, ter mais facilidade nos estudos, né? Ficar mais inteligente, né? Conseguir absorver melhor as coisas. Eu preciso fazer exercício, tá? E eles indicam 3 vezes por semana, 30 minutos. 30 minutos é quase zero, né? Eu fico no WhatsApp 30 minutos, eu fico de bobeira 30 minutos, eu fico zapeando o Facebook 30 minutos. 30 minutos é quase um pum. Vou falar que nem uma amiga minha, é quase um pum, muito rápido. Então eu vou convidar vocês agora no final dessa live a caminhar.
caminhada pelo estudo é muito bom. E vai fazer você estar sempre criando novos neurônios. E o que a gente quer, o que a gente tem como objetivo é criar neurônios e ter neurônios fortes. Para quê? Para que o seu estudo fique forte. Para você ficar mais forte, tá? Então, pessoal, olha, eu agradeço mais uma vez vocês estarem aqui. Hoje, então, é o nosso dia 16. Eu espero que você tenha tido um super bom dia de estudo. Amanhã é um novo dia, é uma nova página de vida. Amanhã nós estamos 15 dias para o exame de ordem, exatamente 15 dias, 2 semanas. Então, dá tempo de estudar? Super dá tempo. Vamos pensar só lá no final, lá no dia 13? Não, nós vamos pensar em fazer o melhor no dia, um dia de cada vez. Quando a gente faz um dia de cada vez, a gente é constante. Quando a gente só olha pro gol, lá pro fim, a gente se embanana e não faz nada, tá? Então, o que eu desejo para vocês é força, esperança, fé e se force. A pergunta principal da nossa live for: e quando bate o desânimo? O que você vai fazer? Continua. E quando bate o desânimo? Continua. Tá bom? Então, um grande beijo da professora Gisele. Eu vou baixar esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal e passe esse vídeo para algum amigo. De repente ele tá precisando ouvir essas palavras. Um beijo grande. Tchau.